Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Hoje nós vamos falar de diversos assuntos, em geral sempre envolvendo, sempre dentro aí do desenvolvimento pessoal quântico, sempre focando na prática. A mecânica quântica. Primeiro vamos falar um pouquinho da mecânica quântica. É um assunto que provoca estranheza e também fascínio pelas pessoas em razão de alguns fenômenos como o princípio da incerteza, a sobreposição dos estados, a complementariedade, entre outros, entrelaçamento, entre outros. Mas a principal característica, o principal ponto da mecânica quântica se baseia que os objetos, um objeto quântico, ele não está determinado no espaço-tempo, enquanto o observador não o observa. Ou seja, enquanto não houver a observação do elétron, o fato não aconteceu. Vamos lá. Caso prático. Isso tudo que eu falei, complementariedade, entrelaçamento, sobreposição de estados, isso tudo são teorias que é interessante ler, mas não tem por que eu falar aqui. Tá? Se você quiser ler em casa, provavelmente vai entender pouco. Mas é bom, mesmo sem entender, é bom ter na mente. Mas focando na prática, que é o que interessa. Isso que eu falei. Enquanto o elétron não ser observado, não se tem colapsado, ainda é onda, não se tem a matéria. Vamos lá, vamos para o caso prático. Vamos supor, preste muito atenção, colhe os olhos aí no seu celular e preste atenção em cada palavra que vai ser falada até o final da live. Muito importante prestar atenção. Imagina a seguinte situação. Vem comigo. Você fez um exame de saúde. Ok. Foi lá, colheu o sangue, foi no laboratório, colheu o sangue e está lá. O resultado vai sair daqui a 48 horas. Enquanto você não ver o resultado, aquilo ali ainda não foi colapsado. Preste atenção. Enquanto você não ver o resultado do exame, aquilo ali não aconteceu. Ou seja, aquilo ali o quê? Os resultados, as suas taxas do seu corpo, glicose, etc. Até então, tudo pode acontecer, enquanto você não viu o resultado. O curioso vem agora. O curioso, a mecânica quântica é fascinante pelo que eu vou dizer agora. É bastante, não só por isso, mas isso é algo bastante fascinante. Vamos supor que a sua mãe foi lá, você fez o exame, passaram 48 horas, a sua mãe foi lá, pegou o exame e viu os resultados. Só que ela não falou, você ainda não conversou com a sua mãe sobre os resultados. Mas a sua mãe viu lá todos os resultados. Independente do que a sua mãe leu, enquanto você
não ler o resultado ou a sua mãe chegar e te contar o resultado, enquanto isso não acontecer, você tem o poder de determinar o resultado que for. Se a sua mãe viu um determinado resultado e ela não te contou, você pode colapsar o resultado diferente. Vamos lá. Isso significa que o resultado que a sua mãe viu vai mudar? Não. O resultado que a sua mãe viu vai ser aquele. O resultado que você viu, que você colapsou, vai ser o que você colapsou. Na sua realidade quântica, o resultado que você colapsou, se você colapsou da forma correta, ok? Né? Se você fez o trabalho correto, na sua realidade, o resultado do seu exame vai ser o que você colapsou para você e para sua mãe também vai ser o que você colapsou na sua realidade quântica. Na realidade dela, será o resultado que ela viu. Como se, nesse exato momento, dois mundos fossem criados. Foi captado? Como se, não estou dizendo que foi, como se fosse um universo paralelo, não estou dizendo, mas é como se. Ou seja, enquanto você não agir como observador, tudo é possível. Tudo, independente de qualquer coisa. Na sua realidade, você que determina os fatos. Bom, vamos lá. Quando eu falei você que determina os fatos, isso não quer dizer que forças externas, né, o colapso de outras pessoas, não possa lhe influenciar. Pode sim. Não é, a questão não é essa. A questão é que, enquanto você não figurar como observador, tudo pode acontecer. E isso não quer dizer que outras pessoas podem influenciar na forma que você vai colapsar. Isso é uma outra história. Foi entendido isso? Sim, foi entendido. Quem respondeu? Ruth, Ruth. Ficou sim. claro para todo mundo? Alguma dúvida? Se tem dúvida, pergunte. As perguntas que fazem o conhecimento fixar. Não tem perguntas? Não? Nenhuma? O Igor, Vamos, gente. Pergunta? é a Vanessa. Pergunta, E querida. isso, tudo bom, Igor? Tudo ótimo. Tá joia. Isso é para qualquer situação que a gente está vivendo. Qualquer uma. Quer trazer alguma? Por exemplo, um concurso que você quer passar, Sim. alguma coisa assim. Qualquer coisa. Enquanto você não olhar, não ver o resultado, enquanto você não agir como na figura do observador, tudo é possível. É aquela famosa expressão, infinitas possibilidades. Entendi. Enquanto você não colapsar, não importa se outras pessoas olharam o resultado, isso aí é irrelevante.
Não é irrelevante, tá? Mas não impede de você determinar aí a sua realidade. Você, unicamente você. Enquanto você não figurar como observador, tudo é possível. Entendi. Foi entendido, Vanessa? Foi. Foi. Gratidão. Obrigada. Nada. Igor, Fala, Carla. não sei se eu entendi direito, mas se a pessoa está com uma doença, não sei se é isso que tu está querendo dizer. Não, foi só um exemplo, tá? Ué, Não se prende a isso, não. Foi só um exemplo. tá. Mas pode ser. Mas fala. Se ela está com uma doença, Ah, enquanto ela não acredita, dizer, para ficar mais claro, se ela acredita que aquele resultado não vai fazer mal nenhum para ela, que ela vai ficar bem, que ela vai ficar saudável, essa realidade que ela criou para ela faz diferença de acordo com o resultado? no caso, vamos lá. Você está dizendo que a pessoa ela viu um resultado negativo, só que não acreditou no resultado, é isso? Ou não? Ela, tem um resultado de que ela está doente, alguma doença. Não, então, a Qualquer partir do momento que patologia. a partir do momento que ela viu aquele resultado, ela colapsou aquilo ali. Naquele momento, ela pode até mudar, mas naquele momento ela colapsou. Tá, entendi agora. Não quer dizer que ela não possa mudar depois, mas ela colapsou. O resultado que ela viu. Certo? Tá, obrigada. Certo, obrigada. E por que que sabe por que, Carla? O resultado que veio, ela colapsou, ela que quis aquele resultado. A pessoa pode achar que não queria, consciente, mas de forma inconsciente aquilo ali foi colapsado. Porque a grande questão é essa. O inconsciente é o que determina. Não adianta a pessoa botar uma vontade consciente e o inconsciente estar contra. Porque é como se fosse 95, 99% contra 1%. No inconsciente, de 95 a 99%. E consciente, 1%. É covardia. No que está no inconsciente, lê-se, a pessoa é uma parte da mente que a pessoa não sabe, ela não sabe o que está lá. Né? Ali é o que determina. Só que os sentimentos, um sentimento muito forte, muda, projeta o inconsciente da forma que ela quiser. Depende do grau do sentimento. Porque o sentimento é a principal forma de se fazer as instalações do inconsciente. Exemplo. Igor, isso tem muito a ver, assim, ó, principalmente nessa questão de exames de doença. Eu acho que tem muita coisa que a pessoa tem crença, sombra, a própria rejeição, às vezes por carência, para chamar atenção, ela cria uma doença. Às vezes até isso, né? No subconsciente, ela que cria, sem perceber esse resultado de exame, essa doença, às vezes até para chamar atenção e não sabe, né? Exatamente. Isso aí. Exemplo, mais um exemplo. A pessoa, ela se alimenta de forma altamente venenosa, refrigerante, açúcar, glúten, tudo isso é veneno. Açúcar é veneno, glúten é veneno, venenos proibidos, né? Açúcar é a droga que mais vicia no mundo. Ela ingere esses alimentos todos os dias. Fuma cigarro.
conscientemente, ela quer viver. Vamos supor que ela queira viver conscientemente. Mas é um fato que, de forma inconsciente, ela está cometendo um suicídio lento. Não é aquele papum, mas dia a dia. É um suicida. Tem muitos suicidas que as pessoas não sabem que a pessoa não sabe que é, mas ela é. Só vê os comportamentos. Atrelada a isso, pensa, fica toda hora pensando na morte, com medo da morte, imagina o enterro dela, imagina o sofrimento das pessoas quando ela morrer. Ela tá ela é uma essa pessoa, ela é uma pessoa suicida. Só que ela não sabe, mas ela é. É uma suicida mais tênue. Tem muito disso. Conscientemente ela quer ver que é, mas inconsciente tem todo esse trabalho aí para que ela venha a falecer. É um suicídio. Aproveitando esse gancho, tem um exercício que, inclusive, trouxe excelentes resultados para a Vanessa aí. Né, Vanessa? É um exercício para mim também. Quando eu fiz, também me trouxe resultados. Só que acontece que a percepção de que a percepção dos fatos que eu vou passar agora, ela geralmente, no início, quando a pessoa fica sabendo desse exercício, ela não fica muito claro. Depois, com o tempo que vem. Mas, assim, não é regra. Ah, o exercício é o seguinte. Toda vez que uma pessoa... Isso ocorre muito, tá? Não é toda vez, mas muitas vezes, quando uma pessoa vê um cadáver, esse exercício nós temos sempre de estar fazendo de vez em quando aqui na live. Quem já fez não precisa refazer pelo que já fez, mas tem vários fatos, ou seja, tem vários cadáveres que a pessoa viu que entra no esquecimento. É por isso que eu falo, a percepção às vezes é com o tempo. Mas vamos lá. Muitas vezes quando uma pessoa ela vê um cadáver, várias situações na vida da pessoa, situações ruins, às vezes situações horríveis, acontecem na vida da pessoa e está atrelado exatamente, tem atrelado uma ligação com o lugar de onde a pessoa viu o cadáver. Isso acontece muito. O que se deve fazer? Simples. Basta fechar os olhos, se projetar. Nós vamos fazer aqui, tá? Primeiro eu vou explicar, já já vamos fazer. Porque antes de fazer, né, tem que dar pelo menos um minuto aí para ver se a mente traz aí a lembrança de uma situação em que você viu um cadáver morto. O exercício se baseia na pessoa fechar os olhos, ela se projeta para esse espaço-tempo, entra dentro dela, nesse espaço-tempo, né, no dia que aconteceu aí, no dia que ela viu o cadáver, e inicia um diálogo com o cadáver. Diálogo não, manda uma mensagem, vai com Deus, fique em paz, vai na boa, fica com Deus, fica com a luz. Fazendo essa prática, tudo se resolve. Nesse sentido, nessa questão. Aí agora, vamos lá. Cadáveres. Onde pode ser visto? Acidente de carro. Tá? Acidente de carro, você passou ali, olhou, estava de carro, aconteceu um acidente, tinha um cadáver morto, você passou. Familiares, isso aí acontece muito. Qualquer familiar, mãe, pai, filho, qualquer avô, avó, tio, amigos. Velório.
Então, se vier a lembrança de um cadáver que você lembra que você viu, você vai fazer este processo. Vamos fazer agora. Dar um tempinho aí, para ver se vem a lembrança. E vamos fazer. Você vai fechar os olhos, para quem lembrou. Vai se projetar para dentro de você mesmo nesse dia aí que você viu. Não precisa lembrar qual foi o ano, não precisa, para se lembrar a situação. E entra dentro de você, né? E fala, tem uma conversa, fala com esse cadáver. Na verdade, você está falando pro cadáver, mas vamos lá. Fala aí pro cadáver mesmo, tá? Mas o cadáver é o corpo, matéria que está morto, né? Você vai estar conversando com outro corpo ali. Você vai falar, fique em paz, vai na boa, fica bem, fica com Deus e só. Feito. Agora é o seguinte. Quem se lembra, já falei também algumas vezes, tá? Daquela situação em que é comentada no Quem Somos Nós, inclusive, os quando Cristóvão Colombo estava chegando para descobrir os Estados Unidos, tá? Estava chegando lá na caravela, aquela caravela imensa, e a caravela já estava pertinho ali da areia, e tinha uma tribo de xamãs, e em razão ali na areia, e assim, totalmente, era para ser totalmente visível as caravelas, né, chegando, imensas, só que pelo fato dos xamãs nunca terem visto uma caravela na vida, eles não conseguiam enxergar, não visualizavam a caravela. Foi quando o pajé, não sei se é pajé o nome dentro do xamã, vamos chamar de pajé, ele começou a observar algo diferente chegando, e foi aí que ele observou, no que ele prestou atenção, a caravela apareceu. De certa forma, a figura do observador. No exato momento que a caravela apareceu, ela apareceu para todos os demais, né? Porque eles estão toda a tribo, todos os xamãs da tribo, os índios da tribo, estavam ligados através do campo da tribo, assim como existe o campo do nosso grupo. Enfim, nesse sentido, eu estou relembrando esse exemplo apenas para trazer à tona a seguinte questão. Outro dia eu conversei com uma membra e ela estava muito preocupada que o Brasil estava caminhando para virar uma Venezuela, etc. Tal. É uma coisa que eu não tenho a mínima preocupação. Funciona mais ou menos dessa forma. Vamos supor que, no caso, vamos retirar o fato do pajé
ter olhado a caravela. Vamos supor que ele não estava nem olhando para o mar, estava visível, só que como ele nunca viu uma caravela na vida, estava invisível para ele. E vamos supor que estava ali um soldado perdido, que já viu várias caravelas, e quando a caravela estava chegando, o soldado visualizou a caravela. O pajé não. Enquanto o pajé não visualizar a caravela, aquilo ali vai ser inofensivo para ele. Inofensivo. Veja bem, enquanto o pajé não visualizar a caravela, ela não ser colapsada, aquilo ali vai ser inofensivo para ele. É claro que chegando ali, aquela energia muito grande vai acabar sendo visível. Né? Não tem como, é uma energia, uma caravela imensa, várias pessoas ali dentro, é muita energia para ele ignorar, certo? Então, de certa forma, iria aparecer de qualquer forma, mas vamos supor que se fosse uma energia muito fraca ali na caravela e não aparecesse, seria inofensivo para ele. É como se não existisse a caravela. Não ia ter exploração, não ia ter nada. Assim como para o soldado, a caravela existiu. Tudo, a caravela vai chegar e tudo o que se encontra como variável da chegada da caravela vai necessariamente afetar o soldado. Eu usei esse exemplo apenas para que você faça uma comparação com esse caso que eu citei, da membra que estava preocupada do Brasil virar uma Venezuela, etc. E eu nem um pouco preocupado. Só o fato dela se preocupar, aquilo ali já está afetando. Naquele exato momento, já está afetando ela profundamente. E para mim, nada. Zero. Agora vamos continuar. Vamos supor que realmente a preocupação dela fosse algo tangível. O Brasil estava começando a caminhar para virar uma Venezuela e, de fato, veio a se transformar numa Venezuela. Para mim, que não vibrava naquele o que vai acontecer? O Brasil vai ser uma Venezuela? Não. De certa forma, algo ali na minha vida vai acontecer que o fato do Brasil virar uma Venezuela, para mim, seria indiferente. Porque eu não vibrei naquilo ali. De que forma? Talvez eu fosse morar em outro país, isso o universo, eu mesmo colapsando de forma inconsciente. Né? Porque eu não vibrei no medo. Ou então, o Brasil vira uma Venezuela, mas eu vou estar numa posição aqui e que o fato do Brasil virar Venezuela não iria me afetar. Às vezes poderia até beneficiar em vez de afetar. Por quê? Porque eu não vibrei naquilo ali. Ou seja, o fato do Brasil virar uma Venezuela ou não, para quem não vibra naquilo ali, é indiferente. Indiferente. Foi compreendido? Ok? É importante isso aqui. O medo é que faz todas as consequências negativas afetarem a pessoa. O medo que abre um portal, né? O medo acessa uma frequência numérica mesmo, tá? Que abre um portal em que as energias negativas afetam a pessoa. O medo não é a situação em si.
Igor, Pode falar, pode perguntar. no caso aí, uma pessoa que entra nessa frequência, ela vai ficar atingindo ela mesma, o corpo dela, a vida dela mesma. Os outros demais vai estar trocando a vida normal. Seria isso, mais ou menos assim? Só aquela pessoa que vai receber aquela carga que ela está vibrando ali, só ela só. Os outros, não vai, quem não estiver vibrando, por Quem não mais estiver vibrador que... vibrando, Sim, só que é o seguinte, isso aí é contagiante. Se a pessoa mora no mesmo teto de uma pessoa que vibra daquilo ali, isso aí, de uma certa forma, pode contaminar a outra. Assim como quem vibra positivamente também pode. Aí a palavra não seria contaminar, a palavra seria influenciar de forma positiva. Só que é o seguinte: se a pessoa lê jornal, assiste jornal na televisão, etc., necessariamente ela vai vibrar no ponto negativo, porque o jornal, a televisão, o jornal, os sites, né, as mídias, do que elas estão passando, as notícias negativas, né, aquilo ali, quando a pessoa lê, ela está vibrando aquilo ali. Simples assim. É por isso que e assim, a mídia, ela não é que a mídia quer fazer isso, tá? Isso aí as pessoas, elas têm elas adoram essa situação de Illuminati, influência, etc. Tá? A mídia, não é que a mídia quer isso. A única questão é que notícias negativas vendem. Apenas isso, vendem. Por exemplo, agora, a mídia está sendo burra, tá? Porque ela está vivendo um paradigma da Matrix, da competição. Se qualquer mídia, e existem mídias assim, não vibrar na competição, vibrar apenas na cooperação, com preocupar-se com o bem-estar da coletividade, tá? Aí, mas tem que ter, para isso, tem que ter uma expansão de consciência. Né? Porque se algo negativo está acontecendo, a imprensa tem que informar esse algo negativo, de certa forma. O problema é que é, as mídias, no que se informa algo negativo, vende notícia e elas focam nisso e joga, né? Porque é o que vende. For comparar com uma outra mídia que vai jogar notícia positiva ou vai tentar não fazer com que as pessoas fiquem com medo, né? Essa mídia, naquele momento, ela vai sofrer derrotas no Ibope, assim, para as outras que noticiam notícias negativas. Naquele momento vai ter derrotas. Só que no final das contas, ela vai ser vitoriosa. Isso é um fato. Só que as pessoas não acreditam nisso. Igualzinho, esse caso é idêntico ao caso dos 10%. 10. As pessoas não fazem uma pena, porque no final das contas é vitória, é sempre vitória. Quando a pessoa faz a prática dos 10% para ganhar dinheiro. Melhor forma de multiplicar o dinheiro que se ganha é o 10, mas as pessoas não fazem. Eu vejo no grupo aí, um ou outro aí faz. A maioria absoluta não faz. Mas é compreensível. Compreensível. Por quê? Porque a crença, lá no inconsciente, o dinheiro está associado a algo negativo. A pessoa não quer ganhar dinheiro. Ela conscientemente quer. Mas de forma inconsciente, que é o que determina a vida da pessoa, ela não quer ganhar dinheiro. Ela não quer. Por isso que ela não faz a prática dos 10%. Porque ela não quer. Tem que mudar essa crença. Ou na marra, fazer a prática. Que é difícil. Mas não é impossível. Eu consegui fazer. Eu tinha crenças limitantes muito fortes. Aproveitando essa questão do dinheiro, tem
tem uma mulher, ela era o que mesmo? Jamaicana não, ela é de Angola, uma angolana, uma mulher angolana, bilionária. E uma vez lá nos Estados Unidos, ela falou a seguinte, foi perguntado a ela qual era o segredo para ganhar dinheiro. Porque ela veio, né, classe baixa e transformou-se numa bilionária sendo mulher, que é mais difícil. Isso já tem algum tempo, uns 20 anos, né? E aí, o segredo, eu nunca mais esqueci, foi o seguinte: The money is for God as God is for money. Quem entendeu, joga aí do Google, corre atrás e traduz. Quem entendeu, grave esse recado aí, que vai fazer sentido. Continuando, no que diz respeito a essa questão que foi falado da vibração, alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas? Não? Caso prático? Alguém quer trazer um caso prático? Vamos trazer uns casos práticos aí, dessa vibração. Ou seja, logo de cara, se você está na sua casa, uma pessoa está assistindo televisão, e uma pessoa está assistindo televisão, você não está, mas uma pessoa está, aquilo ali, de certa forma, já está influenciando no seu inconsciente, infelizmente. É uma influência que pode ser determinante? Não. Agora, assistir de fato, sentar lá no sofá e assistir um jornal, isso por si só já pode ser determinante. Determinante para quê? Para a pessoa vibrar de forma negativa ou positiva. Um procedimento aí que muito errado que é feito e as pessoas quando fazem vibram de forma negativa, não sei, não faço ideia de como funciona para vocês. Mas é o seguinte, vamos supor que vocês, supor não, vocês estão em grupos de WhatsApp. Tem pessoas que não estão em grupo nenhum, tá? Mas quem é da mentoria, no mínimo, no nosso grupo está. Mas no nosso grupo é proibido compartilhamentos desse tipo. Mas de vez em quando alguém compartilha de forma errada. Mas vamos lá. Você está num grupo de WhatsApp. E aí a pessoa compartilha um vídeo. Um vídeo desse. Pode ser qualquer tipo de vídeo assim que faça a pessoa vibrar negativo. Mas vou dar exemplos. O que eu acho ridículo é aqueles que a pessoa. Casal, às vezes um casal grava, né, eles lá transando, fazendo sexo, e a pessoa perde o celular e o vídeo vaza, joga no WhatsApp, e aí começa a ir para os grupos. Cara, eu acho isso tão ridículo. Aí chega do grupo, a pessoa pega e compartilha. Isso é maldade. O ser humano é muito mal. O ser humano é muito mal. Não tem que compartilhar isso. Nesse exato momento que você está compartilhando algo desse tipo, a pessoa está vibrando na negatividade. Compartilhando, mostrando para alguém. Vibra. E aí o que acontece? Ela atrai aquilo ali para si. Ela atrai uma energia ruim. Ou então, vídeos de violência. Faz vibrar também. Tudo isso tem que ficar muito atento. Nem abre o vídeo. Viu que é alguma coisa desse tipo? Nem abre. Ou então abriu, tá vendo que é algo desse sentido? Né? Qualquer coisa. Fecha. Deleta. Não mostra para ninguém, não envia para ninguém, não mostra para ninguém. Deleta. As pessoas, elas compartilham, né? É um ato
mal, de maldade, e ela não percebe, elas não percebem a maldade que elas estão fazendo ali. Acho que passa pela cabeça, já tá na internet, todo mundo já vai ver, então ela vai lá e compartilha também, né? Ignorância. Isso é algo que eu queria. Já tô tempo para falar, só que eu sempre me esqueço. Outros, vamos para a prática. E tudo isso, ó, parece que não, tá? Parece que não, mas isso agrega uma antimatéria muito forte no campo da pessoa. A pessoa nem sabe. Outra coisa, interessante isso. Uma vez, já tem um tempo, uns anos, né, eu gosto de usar casos reais porque fica mais fácil. Num grupo de WhatsApp, foi até da academia do Jiu-Jitsu. O colega me enviou o vídeo, e aí o vídeo não, era uma publicação, um texto. Ele enviou o texto, aí fomos ponderar, né? O texto era relacionado à política e tal. A gente foi ponderar, ele falou assim, pô, eu não sei, eu apenas compartilhei. Ou seja, a pessoa compartilha, ela nem sabe o que está compartilhando. E compartilha. Assim, inocência. Mas isso faz um mal para a pessoa danado. Elas não sabem, não se tem o conhecimento disso. Elas acham que pegou, compartilhou, ok. Uma antimatéria danada que acumula na pessoa. Uma outra questão. Esse ponto agora é muito importante. É o que faz toda a diferença. No livro A Escola dos Deuses, fala muito sobre isso, que é o auto-perdão. Todo mundo tem que trabalhar o auto-perdão. E como é que se tem a percepção do que se deve perdoar? Simples. Todo acontecimento da sua vida, passado, que te remete ao sentimento de medo, de receio, isso é algo que deve haver o auto-perdão. Não deve existir medo na pessoa do dia a dia. Veja bem, medo de fatos passados, esses acontecimentos. O medo é um sentimento criado pelo todo. Se o todo criou o medo, é porque o medo é útil também. Realmente, o medo é útil. Sempre lembro desse fato, né? Se você vê um leão na rua andando, se você não sentir medo e o leão estiver com fome, ele vai te devorar. Ele vai te devorar. O medo vai fazer você, né? É o instinto de sobrevivência. Pá. Tem pessoas que dissociam o medo do instinto de sobrevivência. Tá bom, tá? Tem outros milhões de exemplos aí que o medo vão ser útil à pessoa, né? Só que é o seguinte, nessa questão, quando o medo é em razão de algo que a pessoa vivenciou no passado, não tem nada de útil aí. No que esse medo, esse receio, ele é anulado, se for anulado todos os medos, a pessoa está auto-perdoada. Ela se conseguiu acessar o auto-perdão. A diferença é muito grande. Enorme, né? Quando se acessa a frequência do auto-perdão. Quando se acessa a frequência do auto-perdão, geral. Né? Mas para cada situação que a pessoa se perdoa, é um ganho. É um ganho. Porque esse medo de algo que aconteceu, né, e vai se perpetuando no presente, né, o medo se perpetua no presente, funciona como se fosse uma fonte, um poço, sabe esse poço de petróleo que solta petróleo toda hora? Dentro da pessoa funciona como um poço de energia negativa.
Então, não tem que ter medo. Eu falei no início da live. O acontecimento não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é o medo que você coloca. Ponto. É isso. Cancelou o medo, tá resolvido. Lembrando que esses medos são muitas vezes criados em situações que não tem que ter medo nenhum. Porque em situações idênticas, outras pessoas vivenciam situações idênticas e não colocam medo. Ah, mas Igor, mas tem situações que se qualquer pessoa vivenciar, ela vai ter medo. Ok. Mas não tenha medo que aquilo ali será inofensivo a você. Estou falando aqui, é claro que a teoria é uma, a prática é outra. Como assim teoria é uma, a prática é outra? A pessoa, muitas vezes, esse sentimento vem de forma automática. Tá? Mas mentalmente você consegue ir bloqueando. Tem pessoas, um dia só consegue, tem pessoas que demoram um ano, mas conseguem. A questão é estar trabalhando já isso. Porque para cada trabalho feito, é menos um pouquinho de energia negativa que está saindo nessa fonte, até ela secar. Pode ser que num dia você seque ela. Secar todas, imagina. A pessoa não existe medo nesse sentido, tá? Nesse sentido. De fatos passados. Neurose, medos, receios de situações ocorridas. O auto-perdão se baseia totalmente nessa questão de não ter medo de situações que ocorreram na vida da pessoa. Pergunta? Igor, Pode perguntar. mesmo, por exemplo, deixa eu citar um exemplo. Na minha cidade, que é muito pequena, tem uma pessoa dando golpe, se passando por freira, e bate nas casas, e entra na casa da pessoa, e a gente descobriu que era golpe. E mesmo eu repassando essa informação, eu estou vibrando no medo. Eu repassando, por exemplo, no meu grupo de família, ó, tome cuidado que está acontecendo isso, isso, isso na cidade. Mesmo eu repassando no grupo, eu estou vibrando no medo. É uma pergunta que você está fazendo para mim? É, é, A pergunta é o seguinte: a sua pergunta é se o fato de você estar repassando, se esse fato faz você vibrar no medo. É é isso? isso, é isso. Então, se você não passar a informação, você vai ter o medo dos seus familiares serem afetados. Tudo é questão de colocar na balança. Tá? Agora, se você passa essa informação, passou, ponto, morreu, não fala mais disso, não vejo, não vejo você vibrando no medo. Mas pode ser? Pode. Aí, isso é uma questão, Vanessa. Isso aí não é uma matemática. Eu posso ter essa informação, eu posso passar para uma pessoa, ó, tá acontecendo isso, 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 valeu, pum, beleza. E não vibra. Agora, uma pessoa pode ter essa informação, ela, do que ela passa para os familiares, ela começa a imaginar essa situação podendo ocorrer com ela, essa situação podendo ocorrer com o familiar, aí nesse exato momento ela está vibrando no medo. Entendi. Agora, o simples fato de você passar a informação, por si só, não vai te fazer vibrar no medo. Vai depender de você. É. Vai depender da força que eu vou dar para o medo, né? Olha só,
Se você simplesmente passar a informação como se fosse uma informação como outra qualquer, ó, a informação é essa aqui, toma cuidado, pum, e acabou. Esqueceu. Não tenho que, não há o que se preocupar. Agora, eu sinto que você já está vibrando medo nesse sentido aí. A impressão que dá, tá? Não sei se é. Agora, se você passar, aí a pessoa vai ficar perguntando, você começa a conversar sobre isso, aí começa a conversar que fulano de tal tomou golpe, fulano de tal, aí não, aí você vai vibrar, não tem jeito. É fato. É muito difícil você manter um diálogo desse e não vibrar no medo. Entendeu? Você pode passar a notícia e ponto. Agora, passar a notícia e ficar conversando sobre, aí você vai vibrar no medo, não tem jeito. Vai acabar vibrando. É onde põe o foco aumenta? Oi? Aonde põe o foco aumenta. Isso. Exatamente isso. Você colocando o foco daquilo ali vai acontecer. E aí, o interessante é exatamente isso. Ah, mas a pessoa está conversando sobre essa situação, explicando como aconteceu, justamente para a pessoa não cair. Não importa, está focando naquilo ali. Está focando. Não importa o porquê. Alguém assistiu aí o filme Lobo de Wall Street? Alguém assistiu? Eu já assisti. Foi um caso real. O rapaz, ele tinha um lema, o Lobo de Wall Street. E é interessante que tem uns YouTubers que seguem essa mesma questão. O lema dele era o seguinte: não importa se estão falando mal ou bem, a questão era ele ser falado na mídia. Não importa se mal ou bem, era ser falado. Fizeram uma reportagem. O Lobo de Wall Street é um cara que ele queria trabalhar nas bolsas, aí ele viu um trabalho, não nas bolsas, mas equiparado às bolsas, mas não era igual às bolsas, mas equiparado. E aí uma jornalista foi lá, viu o trabalho, ele estava ganhando muito dinheiro, e ela fez uma reportagem, e ela jogou uma reportagem no New York Times. Primeira página, mas de forma negativa, chamando ele de Lobo de Wall Street e falando que ele enganava os clientes e etc. No dia seguinte, milhares de pessoas vieram querendo trabalhar para ele. E quanto mais ele ganhava justamente dinheiro, muito dinheiro, na quantidade de pessoas trabalhando para ele. Milhares de pessoas querendo trabalhar para ele. Porque ganhava esse dinheiro. E ele tinha esse lema: não importa se está falando bem ou se está sendo falado mal. O negócio era ser falado. Por quê? No que ele está sendo falado, ele está no foco. A energia dele está no foco. A energia dele está crescendo, está crescendo, está crescendo. Está sendo falado, a energia dele está crescendo. No YouTube, usa-se muito isso. Eu sou contra, eu não faço esse tipo de coisa. Por exemplo, se eu fosse fazer um vídeo falando mal do Hélio Couto, que eu jamais iria fazer isso, nossa, o vídeo ia chover visualização, eu ia ganhar seguidores, mesmo falando mal dele, eu ia ganhar vários seguidores. Porque eu estaria o meu nome estaria sendo conhecido por várias pessoas que até então não me conheciam. As pessoas fazem muito isso, né? E aí usa-se muito também o que? Notícias negativas. Que vende notícia negativa, as pessoas adoram. Ganha seguidores. É uma técnica. Só que é o seguinte, o meu paradigma é o da cooperação. Não é? O meu paradigma não é o da competição. Isso é da competição. A pessoa vai ganhar seguidor, vai ganhar não sei o quê? Vai. Mas e aí? No final das contas, quem vai se dar melhor é a pessoa que vibra na cooperação, independente dela estar com seguidores ou não. Né? Porque a finalidade de ganhar seguidor no YouTube é o quê? Tem que ver lá no final. Lá no final, tá? A pessoa que vibra da cooperação vai ser a maior beneficiada sempre.
Só que as pessoas não acreditam nisso, né? Isso é quântica pura. As pessoas não acreditam nisso. Uma pena. Vocês compreenderam isso que eu tô passando agora? No que se coloca o foco em algo, aquilo ali se expande. Tem um youtuber, por exemplo, ó, vou falar, muitas pessoas aí não conheciam. Eu vou falar, mas ninguém vai se interessar porque o público, o alvo dele é homens e homens uma idade, faixa de idade mais nova, inclusive. De 20 a 29 anos, não sei. O nome dele é Ryan Santos. Ryan Santos. Ele foca nisso, arruma, vê pessoas que estão lá em cima e busca a vida da pessoa, pega algo negativo, algo que nem é negativo, ele transforma em negativo, solta. Aí a pessoa, em vez de ignorar, não, né? Porque ele também tem bastante seguidor, né? Ele tem, acho que, não sei, mas tem bastante seguidor, mas ele fala de pessoas que têm o triplo, 4 vezes mais seguidores que ele. Aí essas pessoas que têm mais seguidores que ele citam ele nos vídeos, se defendendo. No que ela cita, os seguidores dela ficam sabendo dele e vão lá visitar o perfil do cara. E assim ele vai aumentando. No final das contas, essa tática vai ser negativa para ele. No final das contas, sempre é. Mas eu estou querendo... Por que eu estou passando esse exemplo? Tá? Por 2 motivos, né? O primeiro que é para mostrar para vocês o que se coloca o foco se expande. Outro exemplo nesse sentido. Uma vez no WhatsApp, né, tem o grupo de acesso, né? Hoje está mais devagar, bem devagar o grupo de acesso hoje em dia, mas há um tempo atrás estava mais cheio de grupos de acesso, ou grupos em que a pessoa pode ficar no grupo e aí ela participa de algumas, pode participar de 3 lives gratuitas, recebe mais práticas de forma gratuita e depois ela é retirada do grupo, só para ela sentir um pouquinho da mentoria. E aí, teve um rapaz lá que falou, que criticou uma prática. Na época era aquela prática para acessar a energia da atração do dinheiro, sabe? Que mentaliza as notas de 100, etc. Tal. Aí o cara falou lá que isso aí era estelionato, criticou. Ok. Aí eu vi aquilo, fiquei calado. Aí, tinha os administradores, que eram os membros, eles foram lá querendo defender. Eu falei, não. Aí vieram até um comentário, eu falei, deleta o comentário. Deleta. Por quê? Porque a partir do momento que ela vai defender, ela está colocando o foco daquela energia ali. Se ela não fala nada, aquilo ali entra o comentário da pessoa entra no esquecimento rápido. Acabou. Agora, se a pessoa ficar defendendo, ela está colocando o foco daquilo ali. Por mais que ela esteja defendendo, o defender significa aumentar aquela energia negativa. Foi compreendido? Foi compreendido? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou encerrar a live. Encerrar, 10h05. Eu quero manter o padrão aí de encerrar a live 10 horas. Lembra que eu falei? Hoje eu não prometi nada, só vou cumprir. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Antes da gente encerrar. Não? Ó, na quinta-feira agora, eu vou fazer vai terminar 10h30 nessa quinta-feira, porque eu vou fazer o Voltar na Origem, aquele mais profundo. Vou fazer no final da live de quinta. Então, participem, estejam na quinta-feira. Beleza? É isso aí. Um forte abraço e avante. Lembrando, só para fazer um resumo, o que foi falado hoje. Foi falado dessa questão da quântica, a figura do observador, foi falado essa questão de por pressão, foi falado a questão da vibração, que pode acontecer o que for, se a pessoa não colocar medo, vai ser indiferente para ela,
Então, não adianta nada ser falado isso e vocês não praticarem no dia a dia. Ou seja, eu peço para que vocês tenham a atenção em tudo aquilo e que está te remetendo ao medo, a tudo aquilo que você está assistindo que é algo negativo. Cesse na hora. Cesse. É negativo? Cesse. Ah, não dá para acessar porque eu tô com uma pessoa? Dá, levanta e sai de onde você estiver. Compartilhamentos, vídeos negativos do WhatsApp. Cessa, não assiste, não compartilhe. Outra questão que é para vocês fazerem. Medos do passado. Quais são os medos do passado? Tá? Saiba que não importa o que aconteceu. Não importa. O que importa, o que vai fazer diferença é se você vai colocar o medo ou não naquilo ali. Se você vai ter receio ou não. Isso que vai fazer diferença. Então, anule o medo. No que você anular todos os medos seus do passado, você vai estar se auto-perdoando por completo. Aí é um outro patamar. É um outro patamar de vida. Ou seja, pratique. Você vai praticar agora, vai lembrar disso que foi falado e você vai colocar em prática na sua vida. Um forte abraço e avante!